Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente que Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram com a primeira fase do plano de paz mediado por Washington, que prevê a liberação de todos os reféns e a retirada parcial das tropas israelenses como primeiros passos rumo a uma paz forte, duradoura e eterna. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou o anúncio como um grande dia para Israel e afirmou que convocará seu gabinete de governo para aprovar oficialmente o acordo. Em comunicado divulgado à emissora libanesa Al Mayadeen, ligada ao grupo terrorista Hezbollah, o Hamas confirmou o acordo e declarou que ele põe fim à guerra contra Gaza, prevê a retirada das forças de ocupação e a entrada da ajuda humanitária e a troca de prisioneiros. O comunicado ainda agradeceu as mediações do Catar, do Egito e da Turquia e elogiou os esforços do presidente Trump para encerrar a guerra. No panorama de hoje, vamos abordar o tema A Paz entre Israel e Hamas e seus reflexos para o cenário geopolítico atual. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Sandro, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Militares da ESEMI. Sandro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar a nossa conversa logo com uma primeira pergunta. Por favor, nos explique melhor o que é essa primeira fase de um possível acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. Bom, Alexandre e toda a nossa audiência, talvez seja o melhor programa que a gente esteja gravando, se isso se comprovar, se a paz chegar. Essa primeira fase é uma fase na qual Israel receberá todos os reféns da faixa de Gaza, todos os reféns vivos, dos 48, estima-se que você tenha hoje 20 vivos, serão liberados de uma vez pelo Hamas e por outros grupos que os detêm. E, num outro momento, Israel receberá todos os corpos dos 28 reféns que estão presumidos mortos. Ao mesmo tempo, Israel fará um movimento de libertar uma série de prisioneiros que tem em seu sistema prisional, que são ligados ao Hamas ou são ligados a questões que são importantes para o Hamas e os outros grupos. Então, isso é o objetivo de muitas críticas por algumas alas do governo, que apoiam o governo Netanyahu, especialmente o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, que é o Bezalel Smotrich, ambos da extrema-direita israelense, que tem um caráter muito forte, muito calcado na visão religiosa de uma grande Israel. Mas o fato é de que, finalmente, isso está acontecendo. E, junto a esse processo de troca de reféns por prisioneiros, Israel começaria uma retirada faseada de suas forças da faixa de Gaza. Então, ocorrendo a primeira libertação de reféns, Israel deixaria de ocupar hoje o que ocupa, que é em torno de 57% da faixa de Gaza, e passaria a ocupar algo em torno de 43%, e iria se retirando à medida que as etapas do acordo fossem sendo concluídas, aí a devolução dos corpos dos reféns mortos, e além disso, também uma das cláusulas que é alvo de muita polêmica, que é o desarmamento do Hamas e a anistia aos membros do Hamas. Isso é algo polêmico porque não se sabe ainda direito que tipo de anistia será essa, se os líderes dos Hamas, se figuras ligadas ao Hamas receberão anistia e poderão ficar em Gaza, ou se irão para algum tipo de exílio em outros países, mas o fato é de que, nesse momento, você tem um acordo muito bem apoiado por Estados Unidos, Turquia, Catar, Indonésia, Arábia Saudita e ainda outros países como Jordânia, que são decisivos para que você tenha a questão. Fora o fato de um país que eu ainda não falei, mas que é muito importante, no qual o acordo está sendo... as negociações foram conduzidas em Sharm el-Sheikh, que é o Egito, e que tradicionalmente é um dos atores da região que sempre se encarrega de fazer a mediação entre Israel e Hamas. Então, sem dúvida, uma grande possível vitória para a paz e o encerramento desse conflito. Poucas semanas atrás, a gente tinha uma ideia completamente diferente do que aconteceria em Gaza, porque Israel declarou claramente que ia continuar a ofensiva
invadir o território e acabar de vez com a ocupação do Hamas na região. De repente, 2, 3 semanas depois, se eu não me engano, nós vemos o presidente Trump anunciando esse acordo de paz. No tabuleiro geopolítico, o que provocou essa guinada de posição de Israel, essa busca da paz, de repente, provocada pelos Estados Unidos? Como é que você pode explicar essa mudança brusca na condução do conflito? Sem dúvida, o ataque em Doha. O ataque que Israel fez a Doha contra os elementos da liderança do Hamas em Doha, que vitimou um alto funcionário de segurança do Catar. Algumas fontes especulam que era um militar de alta patente, outras fontes dizem que era um funcionário da inteligência do Catar de alta patente, que teria acesso, inclusive, ao primeiro-ministro do Catar, que é da família que governa o Catar, é da família do emir do Catar, que é a família Al Thani. E quando Israel realiza esse ataque, há uma mensagem que é passada no sentido de dizer, olha, não há ninguém que estaria fora do alvo israelense no Oriente Médio. Essa é uma mensagem muito poderosa, mas é uma mensagem também que foi muito mal aceita pela liderança qatari, que tem uma aliança muito forte com os Estados Unidos, e virou para os Estados Unidos e disse, olha, eu tenho a maior base americana fora dos Estados Unidos. Por que eu não tive segurança bancada por vocês? Então, a pressão dos catares, o fato de que a ofensiva na cidade de Gaza tem sido uma luta travada pelas forças de defesa de Israel muito metódica, muito lenta e muito excruciante para as tropas e também para o povo que ali fica, porque o Hamas impede que a população consiga sair. A gente está falando de uma cidade que tem ali quase 1 milhão de habitantes e você teve no início dos combates nem 500 mil tinham conseguido sair da cidade. Então, não tinham conseguido serem evacuados da cidade. Então, diversos elementos foram aparecendo, fora a própria típica falta de paciência comum ao presidente americano, Donald Trump, que não digeriu bem a ação israelense e que não foi alertado pelos israelenses do ataque em Doha contra as lideranças do Hamas. Então, isso, segundo algumas fontes, o enfureceu, fez com que ele falasse diretamente com Netanyahu que aquilo não ia se repetir, e nós vimos recentemente uma foto publicada pela Casa Branca, no qual Netanyahu pede desculpas ao emir do Catar, com o telefone sendo segurado por Donald Trump, e Netanyahu lê um papel. Então essa é uma foto muito poderosa na política internacional, para que a gente possa entender que Israel entendeu que a sua atuação tinha um limite. E esse limite não estava sendo dado pela comunidade internacional, estava sendo dado pelo seu maior aliado, os Estados Unidos. Já aproveitando esse teu raciocínio, até que ponto a gente pode colocar realmente a liderança do presidente dos Estados Unidos nas tratativas desse acordo? É muito marketing por parte dos Estados Unidos ou realmente houve uma liderança efetiva do presidente Trump para que a gente conseguisse chegar na mesma negociação no estado que a gente está hoje? Veja, Alexandre, muitos especialistas talvez não digam isso, mas este acordo só está saindo pela figura de Donald Trump. É ele, diferente do governo Biden, Donald Trump é a figura que conseguiu, por meio de relacionamentos pessoais, por meio de laços diretos, conversar com lideranças que são capazes de pressionar a liderança do Hamas. Quem seriam essas lideranças? As lideranças do Catar, algumas lideranças da Turquia, como o próprio presidente Erdogan, o seu ministro das Relações Exteriores, o Hakan Fidan, que é egresso do serviço de inteligência turco, e a própria inteligência turca. E Turquia e Catar são dois países decisivos para que se converse com o Hamas. Se você quer passar uma mensagem ao Hamas, ou você faz via Turquia, ou você faz via Catar. E quando você procura negociar com o Hamas em Gaza, entra aí um terceiro ator na equação, que é o Egito, com o seu presidente, o Abdel Fattah al-Sisi, e o seu chefe de inteligência, que é o general Abbas Fatel, que também é uma figura que conhece o Hamas como poucos. E o Egito tem uma questão muito interessante, porque para o governo egípcio, que é um governo laico e secular, e derivado de militares, interessa muito um Hamas muito controlado e de perfil baixo, porque o Hamas é um braço que se soltou da Irmandade Muçulmana Egípcia
e de inspiração na Irmandade Muçulmana Egípcia, e foi criada em Gaza na década de 80, no meio da primeira intifada. Então, para o Egito, um Hamas muito forte, vitorioso, não interessa, porque isso pode criar um problema interno que convulsione o país, com a Irmandade Muçulmana Egípcia. Por que a gente não ouve mais falar em Irã e Hezbollah? A imprensa não tem falado muito, nem no Irã, nem no apoio do Irã ao Hezbollah. Por quê? Bom, Alexandre, para a gente que faz o acompanhamento do conflito em loco, quando você olha a imprensa local, se fala tanto no Irã quanto no Hezbollah. Ontem o Trump deu uma declaração que foi um pouco perdida em toda a celebração de que o acordo saiu, mas ele disse que o Irã pode ter um novo papel nesse novo Oriente Médio que está surgindo, derivado desse acordo em Gaza. Essa questão em Gaza, ela pode estar resolvendo talvez o principal nó górdio do Oriente Médio hoje. Porque cabe lembrar que uma das previsões que o acordo diz é a ideia da estruturação de um Estado palestino, que é um objetivo desejado por todos os Estados árabes da região e por grupos moderados na sociedade israelense, que também acreditam ainda na solução de dois Estados na região. Entretanto, por que a gente não vai ouvir, sendo o Irã falado em grande medida, ou no Hezbollah? O Hezbollah está num processo de reorganização, derivado da guerra que travou contra Israel em 2024 e 2025. O Hezbollah foi muito, mas muito agredido por Israel, perdeu grande parte das suas lideranças. O perfil atual do líder do Hezbollah, que é o Naim Qassem, não é um líder vocal como era, por exemplo, o líder anterior que foi morto por Israel, que é o Hassan Nasrallah. Não é um líder de grandes discursos, de grandes pronunciamentos, de um domínio da retórica, se a gente pode dizer assim. O Irã, de certa maneira, está lambendo as feridas da Guerra dos 12 Dias. Entretanto, quando a gente acompanha a mídia local, é interessante notar que tanto por parte de jornais iranianos, israelenses e de outros países da região, há uma crescente preocupação de que possa haver uma segunda rodada de guerra ainda em 2025 entre Israel e Irã. Agora vamos mudar um pouco o foco da nossa conversa, vamos falar um pouco do lado humanitário da região. Como é que o povo israelense e o povo palestino está vendo essa tentativa de paz? De todos os contatos que eu tenho em Israel, de pessoas que eu tenho conversado da sociedade civil, ou mesmo militares da ativa e da reserva, ou pessoas que são ligadas aos serviços de segurança israelenses, há um clima de alívio. Há um clima de alívio, por um lado, e há um clima de que está chegando a hora da conta para o governo. Ou seja, uma comissão nacional para investigar aquilo que foi o 7 de outubro. Todo episódio dramático da história israelense sempre envolve uma comissão nacional, no sentido de dizer, veja, os erros foram esses, é literalmente uma autópsia do fato, onde eles procuram entender o que aconteceu, por que aconteceu, quem são os responsáveis e como isso não pode mais acontecer. Então, para que você tenha uma ideia, por exemplo, ocorreu isso na Guerra do Yom Kippur, você teve a Comissão Agranat, e depois você teve diversas outras comissões. A Guerra do Líbano de 2006 teve uma comissão também para apurar as responsabilidades do governo e por que a guerra ficou num impasse contra o Hezbollah. Mas o fato é de que há um imenso alívio de que parece que dessa vez há uma luz, literalmente no fim desse túnel sombrio, no qual o país se abate desde os ataques de 7 de outubro. Do lado palestino, há também uma grande felicidade no sentido de acreditar que a violência esteja acabando em Gaza e o ciclo de destruição, e que pode, assim, haver espaço agora para uma reconstrução. Porém, a questão que fica ao final dessa guerra é se essa guerra ela vai ser o evento que vai mudar as relações entre israelenses e palestinos, ou se ela vai ser só mais uma rodada do conflito entre israelenses e palestinos. Se ela há um colunista israelense muito famoso, político, que é o Amit Segal, ele estava fazendo por esses dias uma pergunta muito interessante. A pergunta não é se o acordo vai funcionar. A pergunta é se crianças palestinas vão deixar de aprender na escola a partir dos 4 anos de idade que você deve matar judeus e que isso é correto. E por outro lado,
grupos extremistas na sociedade israelense que acreditam que não deve haver espaço para os palestinos no território do Estado de Israel ou nos territórios como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e também esses grupos também acreditarem que os palestinos têm direito à sua terra. Então, talvez esse seja o primeiro momento para uma reconciliação. Se assim o processo seguir, podemos talvez acreditar que a paz tenha finalmente chegado. Entretanto, são atores, há minorias dos dois lados que estão interessadas em manter esse perpétuo estado de conflito, e essa talvez seja a questão a ser resolvida numa segunda fase desses acordos de paz, para ver, Alexandre, se eles vão ser um mero cessar-fogo ou se eles vão ser realmente acordos de Essa é paz. justamente minha próxima pergunta. Eu vou seguir teu raciocínio. Eu acredito que o mundo todo torce para que realmente se alcance a paz e se tenha a pacificação da região. Mas da mesma forma que a gente tem a fé de que isso vai acontecer, há um certo ceticismo para ver se torna real. O que pode materializar para a gente, dentro do que você estuda, que este acordo está seguindo em frente? Só para deixar nossa audiência clara, nós estamos gravando no dia 9 de outubro, no dia em que o acordo foi literalmente assinado e é o dia que vai passar pelo Parlamento de Israel. Me parece que agora, recentemente, o Hamas já assinou, né? E seria aprovado pelo Parlamento de Israel. O que você pode nos dar assim, de fatores mensuráveis que possam atestar que realmente esse acordo vai para frente? Uma desocupação militar de Gaza é o sinal mais visível. O estabelecimento de uma autoridade em Gaza de tecnocratas palestinos, eles existem aos montes, eles só não estão em Gaza, mas você tem em diversos estados do Golfo elementos palestinos que se tornaram assessores, ora dos Emirados Árabes Unidos. Há uma figura muito interessante que é o Mohammed Dalban, é um palestino de alto calibre, educado no Ocidente, é de Gaza, fugiu de Gaza quando o Hamas tomou o controle da faixa em 2007, e é uma figura que tem uma capacidade de coordenação tanto com países ocidentais, que podem ser aqueles que podem, além dos países do Golfo, dar o dinheiro e dar a legitimidade a essa autoridade que vai ser constituída em Gaza. Isso é um sinal visível de que há um processo de paz em caminho. Outra questão que talvez seja interessante é, no ano que vem nós teremos, de qualquer maneira, nem o Netanyahu vai escapar disso, por mais que ele seja um mestre da política, nós teremos eleições gerais em Israel. Então, uma eleição que coloque, mude a figura do parlamento israelense, de figuras que estão tão preocupadas em fazer a guerra para figuras que estão mais preocupadas em ganhar a paz, que era uma coisa que o Yitzhak Rabin falava muito, talvez vá ser também um sinal de que a gente possa ter uma paz nessa região e um processo, porque a gente tem que considerar o seguinte: todas as guerras que ocorreram em Gaza, especialmente depois de 2007, quando o Hamas toma o controle da faixa, foram guerras que não duraram muito. A guerra que durou mais tempo foi uma guerra que durou 2 meses. Então, nós estamos falando de uma guerra que Acabou de fazer 2 anos. 2 anos. Então, isso é algo sine qua non na história de Israel. Israel não travou nenhuma guerra que durou 2 anos. Israel não travou nenhuma guerra que durou 1 ano. Israel não tem, na sua constituição estratégica, na sua cultura estratégica, o ideal de travar guerras por muito tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui, sem dúvida, Alexandre, é uma possibilidade de paz. A questão é ver se os dois lados conseguirão constituir essa paz, mas o fato é de que haverá a necessidade de um forte incentivo de atores externos. Os Estados Unidos, o Catar, o Egito, a Turquia, a Jordânia, a Indonésia e outros países que são árabes ou são muçulmanos, para aí você criar um concerto de paz real para a região. Nós vamos caminhando para o final da nossa conversa. Deixei de propósito a última parte para a gente tentar fazer uma visão prospectiva do que vai acontecer. Partindo do princípio que o acordo teve sucesso, que a paz está caminhando para ser realmente concretizada. A partir da saída das tropas israelenses do território ocupado em Gaza. Esse é o ponto de partida nosso. Hoje tive a oportunidade de ler, eu não me lembro em qual veículo, uma notícia em que a Alemanha já tem a ideia de propor a criação de uma força de paz para que atue na região de Gaza, visando a reconstrução do território.
Esse é o meu primeiro questionamento, se você acharia isso viável. O meu segundo questionamento, que é o Estado palestino, a criação do Estado palestino, faz parte do acordo? Já dá para a gente ter essa noção? Talvez sim. Vou começar respondendo pela segunda. Talvez sim, talvez não. Dependerá muito de como se manterá o interesse americano. E nós sabemos que Donald Trump é uma figura de muito foco, mas uma vez que ele acha que conseguiu o que quer, ou ele se desinteressou, ele desfoca completamente daquele assunto. É só vermos que há 3 meses atrás estávamos vendo Donald Trump conversando com Vladimir Putin sobre talvez a possibilidade da paz na Ucrânia, e hoje ninguém mais fala em paz na Ucrânia. Então, se Donald Trump se mantiver interessado na paz no Oriente Médio, pode ser que ele é a força capaz de pressionar o governo israelense a aceitar compromissos que o governo israelense não originalmente aceitaria. Então ele é essa força, ele tem essa capacidade e esse poder. Por outro lado, os atores do Golfo, como o Catar e outros países da região, como a Turquia e o Egito, são os atores capazes de dialogar com as lideranças do Hamas e de outros grupos terroristas palestinos e convencê-los a seguir nesse acordo. Porque é uma questão muito interessante de que o acordo fala em anistia para os membros do Hamas. Mas não há, até o momento não houve na divulgação do que foi dito, se haverá essa mesma anistia, se ela será estendida aos outros grupos menores que estão em Gaza, como, por exemplo, a Jihad Islâmica Palestina, que é considerado por muitos especialistas um proxy do Irã. Muito mais proxy do que o próprio Hamas. Então, este é um cenário no qual nós teremos de ver uma forte pressão dos atores envolvidos para que você não tenha um mero acordo de cessar-fogo e sim um processo de paz. Numa ideia nesse sentido, essa pressão desses atores, ela também vai ser necessaríssima para que a gente possa ter essa força internacional de paz. E aí teria uma participação brasileira nessa força? Possivelmente, porque na questão de quem deveria enviar tropas a Gaza, a ideia é que você tenha atores que sejam percebidos como neutros. Neutros no sentido de que a população não enxergue que eles são, ora, representantes de Israel, ora, defensores do Hamas. Temos que lembrar que um pouco antes da notícia do acordo sair, nós começamos a ver, mesmo com os combates travados entre Hamas e forças de defesa de Israel em Gaza, só para alertar a nossa audiência, né? Essa força seria coordenada pela ONU mesmo. Uma força da ONU. A ideia é que seja uma força multilateral, mas que seja uma força sob a guiagem da ONU, com mandato pelo Conselho de Segurança. E eu acho que o Brasil é um dos países que tradicionalmente é visto como um ator que é capaz de ser neutro. Muitos podem estar pensando na questão política interna, de governos, mas o fato de quando você coloca o pé lá, o Brasil é percebido como um ator, e eu pude ver isso pessoalmente em loco, é um ator que é bem visto pelos dois lados. Eu me lembro, inclusive, de palestrando sobre esse conflito, ter imagens tanto de israelenses quanto de palestinos com a bandeira do Brasil. Inclusive protestando, segurando bandeiras do Brasil. Então, eu acho que é um local natural e aproveitaria uma experiência histórica nossa, uma vez de que um dos bairros ao sul de Rafah é chamado ainda de Camp al-Brasili, que é o antigo aquartelamento brasileiro da Força de Emergência das Nações Unidas na Operação em Suez, entre 1957 e 1967. Sandro, mais uma vez, então, eu te agradeço. Obrigado pela conversa. Se queria fazer alguma consideração final, a gente até passou um pouquinho do tempo do normal do nosso podcast, mas que vale a pena, porque a quantidade de informação que você trouxe para a nossa audiência é absurda. Eu acho que é de grande valia para quem pesquisa sobre o assunto. Eu acho que a gente deve ficar muito atento aos próximos dias, observar os movimentos, principalmente a partir da segunda-feira, dia 13, e da terça-feira, dia 14, porque o acordo sendo assinado no dia 9, nós temos uma grande possibilidade nesse sentido de vermos aí os reféns sendo libertados nesses 2 dias, os reféns vivos. Então, os reféns vivos sendo libertados, sem dúvida, vai ser um passo muito forte na direção de que esse acordo vai acontecer e vai se tornar real. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos mais uma vez de agradecer ao professor Sandro e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse
ompv.ecm.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E nós continuamos aqui, da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.